Este programa é livre para todas as idades. O que eu vou falar aqui? Não, não dá não. Peraí, tá gravando? Deselegante. Hoje o assunto é geografia, então coloca aqui na tela. Não, coloca aqui, ó. Aqui. Aqui. Então coloca aqui, é. Ah, quer saber? Roda a vinheta. Fala, galera! Então, pessoal, tá começando mais um... Ô, Renatinho! Pelo amor de Deus, meu filho, eu tô perdido! É aqui? Ah, é aqui. Então, ó, você que tá aí, chega aqui, fica mais próximo, isso? Tá conectado? Agora o tempo fechou. O assunto é clima quente, úmido e chuvoso. Mapa. Em tempo de GPS, todo mundo usa e pode fazer. O segredo? Colaboração. Quem localiza a gente hoje é a professora Arlete Meneghetti, da Unesp. Mas antes, para dar aquele suporte, tá aqui o professor Roberto Marques, da UFRJ. Pode entrar, professor? Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, chove muito na Amazônia. Muito. Por quê? Para responder isso, a gente precisa conhecer um pouco melhor a Amazônia, né, essa região, o ambiente, mas também precisa saber que as chuvas não são formadas do mesmo jeito. Na Amazônia, por exemplo, a gente tem chuva de convecção. A gente tem uma questão do Enem sobre isso. Vamos ver? Eu sou o professor João Paulo, de Geografia, do QG do Enem. Estamos aqui na hora do Enem. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, em termos de intensidade e posição. Tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. O que ele está falando para a gente é justamente um tipo de chuva específica, de movimento de vento, uma chuva que decorre de movimento de vento, chamado de chuva convectiva, um movimento de convecção. A explicação aqui, ela se sustenta com base nos ventos, principalmente. Pensa comigo, o que é vento? Vento é deslocamento de ar. Vento, você já aprendeu, é o ar em movimento. Mas por que o ar se movimenta? Basicamente, o ar se movimenta em função de diferença de pressão. O que acontece é que, no ponto que está mais quente, o ar sobe. E quando o ar sobe, imagina, é a moléculazinha de ar que está subindo. A quantidade de moléculas de ar naquele local ali, ela fica menor. E mais importante, como o ar está subindo, o movimento ascendente faz com que o peso do ar sobre o solo diminua. Então, naquele ponto que está mais quente, a pressão é baixa. O que vai acontecer? Esse ar ele vai subir e por isso que se chama movimento de convecção. Convecção significa subida. Conforme esse ar vai subindo, quanto mais alto você já sabe, mais frio. E aí, quando vai chegando lá em cima, o ar se resfria. Mas no momento que ele se resfria, esse ar frio mais denso, mais pesado, tende a descer. Só que temos aqui o que a gente chama de célula de convecção. Temos o ar quente que está subindo. Então o ar frio não consegue descer pelo mesmo lugar. O que ele vai fazer? Ele vai descer pelas laterais. Isso é um ciclo de convecção, fechando aquela célula que nós começamos a falar. Olha o que nós temos, o ar quente subindo, se resfriando e descendo. No ponto que esse ar desce, ele está fazendo um movimento descendente. Então a pressão que ele faz sobre o solo é maior. Te mostrei que aqui no núcleo mais quente a pressão é baixa, porque o ar está quente subindo. No núcleo em que ele desce, a pressão ela é alta. Lembra? Vento é ar em movimento. E o ar se desloca da alta pressão para baixa pressão. Então aqui embaixo nós temos um deslocamento do ar em direção novamente àquela área central. Essa célula de convecção ela funciona na Amazônia. Então o ar sobe, se resfria, desce. Aumenta a pressão. Daí a pressão vai para as áreas de baixa, o vento vai para as áreas de baixa pressão, chega aqui, aquece novamente, sobe, se resfria e desce. E como que isso interfere no clima? Simples. Quando há esse deslocamento de vento da alta pressão para baixa pressão, esse deslocamento traz umidade.
A umidade chega no ponto central. Ao chegar no ponto central, ela pega esse movimento de convecção e vai subindo. Só que conforme vai subindo, a atmosfera vai se contraindo, porque no frio se contrai. E aí, se a atmosfera se contrai, a tendência é precipitação. Ela reduz a capacidade de reter líquido e aumenta, na verdade, reter vapor, e precipita na forma líquida, e aumenta os índices de chuva, de pluviosidade. Então, o que acontece? Nós temos os ventos vindo da alta pressão, trazendo umidade, e na Amazônia a umidade é muito intensa, trazendo a umidade, chegou naquela área central, ocorre a convecção e muita precipitação. São aquelas chuvas convectivas que acontecem diariamente na Amazônia. Além disso, na Amazônia, o dia está muito quente, a evapotranspiração é muito intensa. Vamos ver se a gente acha agora uma resposta graças a essa explicação. Vamos lá. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... A letra A fala de resfriamento da umidade da superfície. Não é isso, aqueceu e subiu. A letra B fala de variação da amplitude de temperatura. Também não é a questão de amplitude e temperatura. C, dispersão dos ventos contralísios. Também não tem a ver agora com os ventos contralísios. D, existência de barreiras de relevo, chamadas de barreiras orográficas. Não, isso é outra chuva, é uma chuva orográfica. E E, convergência de fluxos de ar. Volta aqui, ó. O gabarito, letra E, sabe por quê? Lembra comigo, ó, o movimento. Esquentou, subiu. Esfriou, desceu. Aumentou a pressão. Quando aumenta a pressão, os ventos vêm em direção à baixa pressão. Eles se encontram na baixa pressão. Encontro é convergência. Essa é uma área de convergência. É ali que convergem os ventos, convergem os alísios, aumentando a umidade local. O gabarito é a letra E. É isso, galera. Até a próxima. O que a gente precisa saber para poder resolver questões desse tipo? A gente precisa saber que existem tipos diferentes de chuva, né? É importante estudar isso. Chuva de convecção, como é que se forma, chuva de relevo, chuva formada a partir de encontro de frentes. E também é bom estudar um pouco de dinâmica de circulação atmosférica, né? Questões ligadas à pressão, enfim. E aí tem um outro ponto que é importante, que são os climas no Brasil, em especial a Amazônia. Quer dizer, é legal ter uma noção dessa dinâmica de circulação no Brasil, os climas no Brasil e alguns pontos específicos da Amazônia, porque a Amazônia é uma região de uma enorme densidade de formações vegetais, tem uma enorme quantidade de água disponível de rios, então saber a influência dos rios, saber a influência dessa vegetação, a interferência humana, né, o que está acontecendo ali, isso tudo é importante para esse estudo, para situar melhor essa questão. A gente começa logo do fundamental, a gente já tem essa noção, não tem? Como é? Algumas coisas vêm do fundamental, mas quando chega no ensino médio, isso é bem mais aprofundado e costuma fazer relação do clima com o relevo, com a exploração de recursos, né? Isso tem já fica mais complexa a questão. Entendi. Nesse caso. E referência? Fala, professor, eu quero saber onde eu estudo isso tudo. Bom, tem um livro que é um paradidático que eu acho bem interessante, que é o livro Clima e Meio Ambiente, do José Bueno. E tem também, primeiro, a página do IBGE, né, que tem ali mapas, tem algumas informações, mas é legal ter isso cartografado, é legal entender, né, visualizar como é que são esses climas, como é que são os biomas na Amazônia. Agora, existem também outros dois blogs, um é o Geografia Opinativa e o outro é Só Geografia, que não tem só Amazônia e só clima, mas eles deram um tratamento bem interessante a essas questões. Vem cá, posso tirar outra dúvida, então? Com certeza, claro. Então tá, espera aí, aguenta firme que a gente já volta. Murilo Ribeiro e Bárbara Pereira convidam você para falar sobre assuntos da educação brasileira. De norte a sul, conheça experiências bem-sucedidas em escolas públicas do país. No estúdio, um bate-papo sobre o tema da semana. Pelo IDEB, dá para avaliar essas contribuições? Com certeza. Salto para o futuro. Hoje, 19h, aqui, na TV Escola. Você que está aí se preparando para as provas, Hora do Enem volta já. A TV Escola, eu diria que é o canal da educação.
É o canal que oportuniza que essas experiências tão valiosas, tão significativas, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas nesse Brasil, que muitas vezes não são nem notados, nós temos essa oportunidade de aparecermos aqui na mídia, de estarmos divulgando alguma coisa que pode modificar a vida de muitas pessoas nesse país. Porque é através da educação que nós vamos conseguir mudar a vida desse país, mudar a cara desse país, é só através da educação. Eu não vejo outra saída a não ser pela educação. Então, parabéns, TV Escola. Aqui no estúdio, o professor Roberto Marques. Professor, o tema é geografia, mas a questão que a gente vai ver agora fala também de outras matérias. Isso sempre acontece nas questões de ciências humanas do Enem? Sempre não, mas é comum, né? Tem questões que a gente identifica claramente com conteúdo de geografia, a outra de história, a outra de sociologia, a outra de filosofia, né? Mas tem algumas, como acontece na vida, que a gente olha para um problema e pode tentar resolver a partir de diversos olhares, né? Nesse caso, por exemplo, tem algumas questões que são de produção, isso pode ser história, pode ser sociologia, pode ser geografia, então é bacana isso, assim, as ciências humanas, elas têm contribuições aí a dar para resolver alguns problemas. Entendi. Então vamos ver? Vamos fazer uma questão? A questão fala o seguinte pra gente. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá. A edição e as cópias feitas em Nova York, para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Isso é um texto de R. Wright, O Trabalho das Nações, preparando-nos para o capitalismo no século XXI. São Paulo, na Educador, 1994, um texto adaptado. A questão, ela é uma questão que trata justamente sobre a terceira revolução industrial. Ela trata sobre uma transformação da lógica produtiva. Nós vínhamos de uma lógica fordista, em que a produção ela era em série, em que se aglomerava aquela fábrica em um mesmo local. Todos os trabalhadores estavam ali. Desde o início até o final, aquele produto, aquela mercadoria era produzida. Lembra da ideia do Ford T? Então, o Ford T, ele iniciava a sua produção na linha de montagem e ele ia ali, ó, sendo montado, sendo juntado, até que no final das contas saiu o carro completo. Atualmente, as indústrias, elas buscam uma descentralização. E por que isso? Porque você ter uma única fábrica num único lugar é caro demais. Você não consegue tirar todos os proveitos que os espaços podem trazer. Então imaginem que em algum ambiente eu necessito de maior tecnologia. Eu vou para o Japão, eu vou para os tigres asiáticos, por exemplo. Só que em outro ambiente, para uma montagem, agora eu não quero mais, por exemplo, desenvolver um painel eletrônico, mas eu quero só montar. Para montagem, talvez seja melhor eu fabricar aquele carro no México. Porque no México a mão de obra pode ser um pouco mais barata. Então, existe agora uma terceira revolução industrial que está buscando um processo de descentralização produtiva para aproveitar as vantagens comparativas de cada espaço. O que a questão vai abordar com vocês não é só o porquê, mas é a causa. O que propicia isso? O que beneficia as indústrias para que elas possam buscar isso? Nós temos, primeiro, os próprios avanços tecnológicos, o meio técnico, científico e informacional, o cabeamento de fibra ótica, o sistema de comunicação cada vez mais elaborado. Além disso, o sistema de transporte que está linkando. A transformação, ela é uma transformação de internacionalizar a produção. Ao invés de uma produção em linha, nós temos uma produção, como a própria questão diz, em teia, em rede. Então vamos ler agora o que as alternativas mostram para a gente. A viabilidade do processo de produção, ilustrado pelo texto, pressupõe o uso de viabilidade, é o que causa, tá? Letra A, linhas de montagem e formação de estoques. Letra B, empresas burocráticas e mão de obra barata. Letra C, controle estatal e infraestrutura consolidada. Letra D,
organização em rede, justamente o que a gente trabalhou, a lógica da rede e não mais uma lógica da linha, são pontos nodais que se vinculam, e tecnologia da informação. Letra E, gestão centralizada e protecionismo econômico. Então, como vocês podem ver, o gabarito é a letra D. A letra D fala em organização em rede, justamente num contraponto ao modelo fordista de organização em linha. Agora temos um modelo mais flexível, é o pós-fordismo. A lógica da rede ela é interessante porque a rede ela se entrelaça. E cada nozinho da rede, cada ponto nodal, ele se comunica. Mas sabe como que ele se comunica? Ele se comunica em tempo real, ele se comunica rapidamente, ele consegue se comunicar just in time, graças aos avanços do sistema de comunicação. É o que a gente vai chamar na terceira revolução industrial de meio técnico científico informacional. É o satélite, é o cabo de fibra ótica, é a informação circulando numa velocidade enorme. A segunda parte da questão fala justamente disso, de tecnologia da informação. Então o gabarito é a letra D. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.